Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu me chamo Bombinha e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Nesse exato momento, você deve estar se perguntando: onde está o Ivan Lima? Bom, se acalme, que eu não estou aqui para substituir o Ivan. Até porque ele é único e insubstituível. Mas você me verá aqui no canal com mais frequência, sempre intercalando com o tão amado e querido Ivan Lima. Nos últimos dias, surgiram dezenas de notícias na internet sobre um ator de Power Rangers que foi condenado à morte. Porém, há muitas notícias equivocadas sobre Skylar Julius DeLeon, o nome do ator em questão. Mas o que de fato aconteceu? Esse tal Skylar era um dos Rangers da série que fez tanto sucesso? Que crime Skylar cometeu para ser condenado à morte? Vem comigo que eu vou contar todas as informações que a nossa equipe aqui da Fatos conseguiu sobre esse caso. Antes de mais nada, vamos começar falando sobre o terrível crime envolvendo Skylar. Thomas e Jack Hawkins eram um casal feliz. Em 2004, depois de passar um bom tempo viajando em um iate, Thomas Hawkins, que era fisiculturista e ex-policial aposentado de 57 anos, junto à sua esposa Jack, de 47 anos, decidiram vender o iate e se mudar para o Arizona. Os dois tinham se casado no Arizona e em 2004 tiveram seu primeiro neto. Por isso, o casal decidiu vender o iate para passar mais tempo com a família. O iate se chamava Well Deserved, ou Bem Merecido em tradução literal. Era o nome ideal para o barco de um casal de marinheiros feliz e bem-sucedido, que tinha se aposentado cedo graças a anos dedicando sua vida ao trabalho. Foi então que em novembro de 2004 apareceram compradores interessados no barco do casal. Só que nessa época, logo após aparecerem interessados em comprar o iate, o casal misteriosamente desapareceu. Eles não retornaram às ligações e as contas bancárias deles estavam intactas. A família e amigos se perguntavam se os Hawks possivelmente haviam feito uma viagem de última hora, mas logo ficou claro que havia algo de errado nessa história. Jim Hawkes, que era irmão de Thomas e ex-chefe da polícia na região, acionou as autoridades para tentar localizar o iate e incluir o casal na lista de pessoas desaparecidas. Ao localizarem o iate, perceberam que havia do lado de fora algo que parecia uma digital suja de sangue. Temendo que o pior tivesse acontecido, a polícia fez análises da suposta mancha de sangue e procurou mais pistas dentro do barco, mas sem sucesso. Depois, constataram que a mancha era, na verdade, apenas ferrugem. É neste momento que Skylar DeLeon e sua esposa Jennifer DeLeon entram na história. Os dois tinham demonstrado interesse em comprar o iate e foram localizados em Long Beach, onde moravam com os pais de Jennifer. Segundo Skylar, ele tinha pago o iate à vista, dinheiro que ele teria economizado das suas participações em Power Rangers. Depois, Skylar confessou que a razão pela qual comprou o barco foi que ele pretendia lavar o dinheiro de um assalto à mão armada que ele tinha cometido em 2002 e pelo qual já havia sido condenado. Cerca de 3 semanas após o desaparecimento dos Hawks, a polícia constatou que houve atividades suspeitas nas contas bancárias do casal. Enquanto isso, a polícia também descobriu que Skylar estava em liberdade condicional por assalto à mão armada. E alguns documentos encontrados mostravam que os Hawks haviam dado uma procuração de longo prazo para Skylar, o que era muito estranho. Só que um pequeno detalhe, quase imperceptível, chamou a atenção dos investigadores. Em um dos documentos assinados pelos Hawks, o sobrenome de Jack foi assinado sem um S, ou seja, ela tinha assinado Hawk e não Hawks. Apesar da suspeita, o documento parecia que realmente era legítimo, pois tinha o nome de uma testemunha chamada Alonzo Machen e de uma tabeliã chamada Kathleen Harris. Quando essas duas pessoas foram questionadas separadamente, a polícia constatou que a transação era legítima.
Só que em dezembro do mesmo ano, enquanto a polícia estava desesperada para encontrar alguma pista sobre o desaparecimento dos Hawks, encontraram o carro do casal. Ao questionar a pessoa que dirigiu o carro, ela disse que o veículo tinha sido um presente dos DeLeons. Skylar tinha informado a polícia que ele nunca tinha entrado no carro dos Hawks, mas os exames de DNA provaram o contrário. Enquanto aguardava as evidências, a polícia descobriu que Skylar tinha solicitado permissão para deixar o país para trabalhar. Os investigadores precisavam prendê-lo e tinham um forte motivo para isso: sua confissão sobre a lavagem de dinheiro. Skylar foi preso em sua casa e durante a revista a polícia encontrou documentos pessoais, identidades, fitas de vídeo e um laptop que pertenciam a Tom e Jack Hawks. Posteriormente, foi constatado que o DNA de Skylar DeLeon apareceu em uma maçaneta do carro dos Hawks. O crime estava solucionado. Só faltava descobrir os detalhes. A polícia também descobriu que Kathleen Harris, a pessoa que testemunhou as assinaturas dos documentos, tinha mentido e recebido um bom dinheiro de Skylar para fazer isso. Quanto à outra testemunha, Alonso Machen, foi preso pela polícia e em 2005 ele confessou que estava presente quando os Hawks foram atraídos para o mar, forçado a assinar documentos legais e depois jogados no oceano, acorrentados a uma âncora. Alonso Machen foi condenado a 20 anos de prisão por seu papel no crime hediondo. Jennifer DeLeon foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. John Kennedy, um terceiro criminoso que estava presente no dia do crime, foi condenado à morte por sua participação nos assassinatos. Já o assassino Skylar DeLeon foi condenado à morte por injeção letal. E assim se deu a investigação da trágica morte dos Hawks. Mas afinal, se Skylar era um ator famoso, por que diabos ele iria cometer um crime tão brutal quanto esse? É aí que muita gente se engana. Apesar de ter sido noticiado que Skylar DeLeon era um famoso ator que atuou no seriado Power Rangers durante os anos 90, não existe prova alguma de que ele realmente tenha participado. Skylar nasceu no dia 12 de agosto de 1979, na Califórnia. Na verdade, ele nasceu como John Jacobson Jr., mas ele mudou de nome, alegando que o pai abusava dele quando criança. Foi só então que ele passou a se chamar Skylar DeLeon. Filho de um traficante de drogas condenado, DeLeon começou a atuar em pequenos papéis em comerciais quando criança. E aí surgiu o papo de que ele atuou em Power Rangers na infância. O próprio Skylar alega que ele participou da primeira temporada de Power Rangers em 1993. Só que no caso, segundo o criminoso, ele não interpretava nenhum personagem principal, mas sim um figurante chamado Roger, que os personagens Jason e Zack ensinavam futebol no episódio chamado Second Chance. Isso poderia até ser verdade, mas muitas páginas de fãs do seriado afirmam que o personagem de Roger, na verdade, foi interpretado pelo ator infantil Cosmin Parker. Sem sucesso como ator na vida adulta, aos 20 anos ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Só que, por ter se ausentado sem autorização, ele acabou sendo dispensado. Em 2002, Skylar se casou com Jennifer, com quem teve 2 filhos. A difícil situação financeira fez com que o casal cometesse crimes, como assaltos e roubos. No ano de 2004, quando ficaram sabendo de que um iate estava à venda, decidiram cometer o crime que eu narrei anteriormente. Como eu disse, Skylar foi condenado à morte por injeção letal. Mas, para sua sorte, houve o fim da pena de morte na Califórnia, e ele passará o resto dos seus dias no corredor da morte. Em 2008, DeLeon cortou parcialmente seu pênis com uma lâmina de barbear enquanto estava preso. Após receber atendimento médico, ele foi devolvido à prisão no dia seguinte. Em 2009, Skylar revelou que se identificava como mulher transgênero. E em entrevista, ele disse que, apesar do fato, não sente atração por homens. Eu não sinto atração por homens, mas eu quero a cirurgia e eu tenho 100% de certeza de que eu a quero. Porém, eu só gosto de mulheres, disse Skylar em entrevista à ABC News. Atualmente, Skylar DeLeon, que agora se chama Skylar Preciosa DeLeon, recebe terapia hormonal para ter uma aparência mais feminina. Ele, ou melhor, ela, está presa e provavelmente deve passar o resto da sua vida
atrás das grades. E foi assim que o suposto ator de Power Rangers foi condenado à morte. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal da Fatos Desconhecidos.